Dois assuntinhos super rápidos aqui hoje. O primeiro deles é a ministra do governo do bandido, que tem envolvimento com miliciano. Que bacana, né? Pois é, parece que a ministra do digníssimo bandido de nove dedos fez campanha ao lado de miliciano, uma milícia que está envolvida em mais de 100 mortes, pelo que eu pude ler rapidamente. O que surge na minha cabeça é só uma dúvida. Durante a campanha do bandido de nove dedos, ele esteve lá no Morro do Alemão. Pelo que eu entendo é, da complexidade do problema do Rio de Janeiro, traficantes e milicianos são inimigos uns dos outros. Aí vem a minha dúvida. O bandido de nove dedos tem o apoio do tráfico, porque teve lá no morro, não precisou de segurança, não precisou de aparato policial nem nada para se proteger. Qualquer outro tipo de cidadão que sobe um morro no Rio de Janeiro sabe que pode levar um tiro de fuzil e sair dali num caixão. Mas o bandido de nove dedos ele tem um acesso ao tráfico de drogas, ao morro do Rio de Janeiro sem esse tipo de problema. Então a minha dúvida que fica é a seguinte: se ele tem uma miliciana ministra, o que ele vai fazer agora? Ele vai abrir mais um ministério e colocar um traficante, né? Pelo menos para equilibrar as forças? Eu fico pensando que de repente pode ser essa a solução para ele. Mais um ministério, né? 38 ministérios, e agora já tem uma miliciana e um traficante. Corre o risco, né, de alguém ficar enciumado. Por exemplo, sei lá, alguém na Suprema Corte pode ficar enciumado com esse ministério da milícia e o ministério do tráfico e pedir um ministério da Gestapo. Por que não? Né? Eles têm esse poder, eles podem querer colocar alguém deles também lá dentro, né? Aí seria um governo bastante equilibrado, né? Um governo bastante diversificado, como eles prometeram. Milícia, tráfico e a Gestapo do Supremo. Acho que ficaria fenomenal, né? A cara do bandido de nove dedos. Assunto encerrado. O segundo assunto que eu queria falar, hoje é dia 6 de janeiro, e essa data aqui nos Estados Unidos ela é bem, vamos dizer, fatídica, né? A esquerda usa essa data aí, 6 de janeiro de 2021, como se fosse o maior absurdo que aconteceu na história dos Estados Unidos, que foi a invasão do Congresso, né, do Capitol Hill, por direitistas radicais, trumpistas, né? O equivalente aos bolsonaristas no Brasil. Então a esquerda ela usa isso bastante. No dia 6 de janeiro, um grupo de pessoas invadiu o Congresso americano, depois de meses discutindo se a eleição foi decente, se não houve fraude, se houve fraude. Hoje ele joga essa culpa dessa invasão no Donald Trump. Existe processo contra o Trump aqui nos Estados Unidos por conta disso. E a esquerda usa isso de maneira tão efetiva que eles chegam a comparar o 6 de janeiro com 11 de setembro. É esse o nível da esquerda aqui nos Estados Unidos, o mesmo do Brasil. Por que eu chamo a atenção para essa data? Quando a direita americana invadiu o Congresso para evitar que o Biden tomasse posse. Porque eu vejo o futuro repetir o passado, parafraseando aqui o Cazuza. Parece que o brasileiro está seguindo o mesmo exemplo do que aconteceu aqui nos Estados Unidos. O Trump ficou durante muito tempo batendo na tecla que a eleição foi roubada, que a eleição foi fraudada. E existem vários indícios que isso aconteceu realmente, mas ele nunca conseguiu provar. Então o fato dele não ter conseguido provar tira qualquer razão dele. Ele deveria ter ficado calado, deveria ter ficado quieto, aceitou, tudo bem. Eu não fui atento à fraude, eu não fui atento ao que poderia acontecer de ruim na eleição, perdi a eleição, e agora eu vou ter que sentar e aceitar a minha derrota e trabalhar para poder vencer na próxima. Não é isso que aconteceu. Ele tentou, da maneira dele, achar um indício de fraude, não conseguiu, e foi humilhado, saiu humilhado, escorraçado, perdendo a eleição por um senil cuckold, né? Aqui nos Estados Unidos a gente fala cuckold, o cara que não é muito bem da cabeça, e que hoje desgoverna os Estados Unidos, né? Só abrindo um parênteses aqui, uma das maiores inflações que esse país já viu está na mão do Joe Biden. Fecha parênteses, volto aqui para o assunto, para dizer o seguinte: eu vejo um movimento no Brasil, as pessoas clamando e chamando a população para ir para Brasília,
porque agora tem que cercar o STF, tem que cercar o Congresso, tem que cercar o Senado. Gente, olha só. Em novembro de 2022, eu fiz alguns posts e fiz até um vídeo que o próprio YouTube censurou. Tá, eu exagerei no meu vídeo, mas enfim, alertando de que ir para a porta de quartel era um dos maiores erros que o brasileiro estava fazendo. Deveria ter feito o quê? Exatamente o contrário. Meu vídeo no YouTube se chamava Muda o CEP e Vença a Guerra, alguma coisa desse tipo. Se a gente tivesse ido para a porta do STF, não entra ninguém, não sai ninguém, Senado para pressionar aquele inútil que está lá na presidência do Senado, ou mesmo no Congresso para pressionar alguns parlamentares, e o inútil que é presidente do Congresso. Mas nós não fizemos. O povo resolveu ir para a porta de quartel, chorar as pitangas e pedir socorro. Nunca que militar ia sair de quartel. E agora parece que acordaram e resolveram ir aonde deveriam ter ido em novembro. Só que tem uma diferença. Não existe mais Bolsonaro na presidência da República para evitar uma carnificina. Porque se a gente tivesse, ao invés de ter ido para porta de quartel, tivesse cercado Brasília, cercado o Congresso, Senado e STF e exigido a volta da democracia como ela tem que ser no Brasil, talvez teria surtido um efeito e nós tínhamos Bolsonaro no poder para poder impedir qualquer ação contrária à nossa, para poder impedir que a Gestapo fosse até a porta de um STF bater em manifestante. Hoje não tem isso mais não, gente. O ministro, nossa, até me dói chamar aquele cara de ministro, Flávio Dino. O cara que tá lá na justiça do bandido. Justiça de bandido é um negócio absurdo. Mas ele pode muito bem agora usar todas as forças que ele tem no Brasil. Ele pode simplesmente obrigar e mandar e decretar que as Forças Armadas têm que bater nos manifestantes e tirá-los de Brasília. Ele pode fazer isso. E se tiver algum exército, alguém dentro do exército, da Marinha, da Aeronáutica, que falasse, não vou bater em manifestante, ele já declarou que chamaria até forças internacionais para intervir no Brasil. Gente, não façam isso. O melhor caminho agora é um boicote absurdo e gigantesco contra esse governo federal. Corta! Para de dar dinheiro para o governo federal. Vocês querem fazer um protesto? A greve geral eu acho que é um caminho também. Não sei até que nível que a gente conseguiria chegar nessa greve, em termos de adesão, mas eu acho que o boicote total, para de pagar imposto, para de declarar, é o caos. É o caos financeiro no Estado. O Estado precisa do povo para se sustentar. O Estado ele não gera renda sozinho, ele precisa do povo, ele precisa de imposto. Para de pagar imposto. Para de usar o Estado. Os caras não fazem isso o tempo inteiro? Eles próprios sonegam, eles próprios... Gente, eu não sei, é um caminho. Agora, ir lá para a Praça dos Três Poderes, do jeito que vocês estão pensando em agora, sabe o que a esquerda vai fazer? É o que a esquerda fez aqui no 6 de janeiro. Vai plantar um Adélio Bispo lá no meio de vocês, lá no meio dos manifestantes, com uma bandeira do nazismo, uma camiseta do Bolsonaro, vai invadir um prédio público, vai tacar fogo. O Flávio Dino e o bandido vão falar, tá vendo? São os bolsonaristas. Não, os bolsonaristas é que estão tacando fogo em tudo. Quando, na verdade, pode ser alguém plantado pela própria esquerda. Vão colocar a polícia, vão colocar a Gestapo, vão colocar as Forças Armadas contra a população, vão bater em todo mundo e pronto, vai acabar com um monte de prisão e Deus impeça um bocado de gente morta. Então tem que ser inteligente. Não repete o 6 de janeiro daqui dos Estados Unidos, não. Vou repetir, o futuro repete o passado e eu fico consternado de ver isso acontecendo o tempo inteiro. Parece que a gente espera as coisas chegarem no limite para a gente tomar a ação correta. Cuidado, tem que ter muito cuidado. Sei que é impossível, meu vídeo não tem alcance, mas é só um alerta para quem assistir, tentar de repente divulgar e conversar com um e com o outro e falar, gente, cuidado com essa ação aí agora, não tem Bolsonaro para proteger o povo em Brasília mais não, gente. Quem tá lá agora tá com sede de vingança e tá com vontade de pegar bolsonarista e arrancar a cabeça, porque é isso que o comunista faz. Ele não perdoa, ele mata. Bom dia a todos.